Eu posso começar ou tu vai demorar? Pode começar. O nome do filme é Amor e Revolução, então já recomendo. Se o Johan falou que é bom, é porque é bom. Então eu vou ver aí, Amor e Revolução. Parece nome de novela do SBT, né? Mas beleza. É muito bom, eu já vi. Parece, mas não é, pior que não é, tua novela, é meio suspense, mas é baseado em uma história real. É bom Sim, mesmo. sim. Tranquilo. Não, vou ver, com certeza vou ver. Com Emma Watson, pá, meu. Show. Aham. Sensacional. A Hermione. Vamos lá. Hermione Granger. Gurizada. Tá, vamos, foco aqui então. Ditadura militar. 1964 a 1985, tá? Eu coloquei o título da aula como o Brasil que nunca existiu. Talvez alguns de vocês tenham visto lá, eu até botei no Stories, lá no Insta e tudo mais. Botei no WhatsApp ali e tal, essa capa, tal, que eu tava fazendo a aula. Porque é o seguinte, falar de ditadura militar hoje virou uma coisa muito... não sei, as pessoas parecem que querem bater em ti quando tu fala de ditadura militar, sabe? Tu fala de ditadura militar, parece que é uma palavra proibida, sabe? E aí a pessoa quer justificar de alguma forma, porque ela sabe, porque ela viveu, não sei o quê. Então, é muito complicado, sabe? Então parece que para falar de ditadura militar, mesmo sendo historiador, professor de história, parece que está sempre pisando em ovos, tá? Então eu parto da premissa, peguei o conteúdo e adaptei para essa premissa, só para vocês entenderem, tá? Pegar o conteúdo ali, como é que foi mais ou menos os anos, os períodos ali, que são divididos em 3 períodos, mais ou menos, e mostrar por que essa ditadura do discurso aí atual, do establishment político, tá ligado? Na verdade, é de um país que nunca existiu, entende? Então já começa com essa indagação aí, tá ligado? E vamos tentar costurar, você passa a palavra, vamos tentar costurar esse contexto através dessa premissa, tá? Pra gente tentar entender o porquê que tem várias coisas erradas aí nesse novo conceito de ditadura que surge aí principalmente depois das eleições de 2018, tá? Então, é um tema muito atual, é um tema que não se falava há muito tempo, assim, no senso comum, mas é um tema que ficou muito atual aí desde que surge a figura do próprio Bolsonaro, né, e seus fãs, seus eleitores, seus adeptos e tudo o mais. Beleza, gurizada? Posso seguir, então? Entender a premissa, entender a proposta da aula? Sim. Beleza. Sim. Então tá, ó, Farol Cursinho Popular, curta lá no nosso facebook.com/Farol Cursinho Popular ou no YouTube também. Tá na hora de fazer o Instagram. É verdade, porque o Facebook acabou. O Facebook, pessoal, não entra mais oficialmente. Beleza. Assim, a parte do início é colorida, o resto tudo é branco, porque eu fiz pelo Drive e era complicado de botar fundo, então ficou assim mesmo, meio feio, mas acho que vai ser compreensível. Então, vocês estão vendo, enxergando a passagem dos slides, a minha cara, quem quiser enxergar a minha cara, tudo certo? Sim. Tá, beleza. Sim. Então tá, vamos lá. Primeiramente, a gente sempre começa com o contexto histórico, para a gente buscar entender de onde a gente está falando. Bom lembrar que a gente está numa aula temática, uma aula que tem um tema específico, e esse tema não vem do nada. Ele é uma construção histórica, ele é agarrado em algumas outras coisas. Então, alguns pequenos detalhes aí para contextualizar esse contexto histórico. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que ter na mente é a Guerra Fria. Não existe ditadura militar no Brasil sem a Guerra Fria. Ah, mas aí o senhor está falando, então, que a política nacional não é nada. Que a política nacional ela tem influência direta no que acontece externo e nada acontece no Brasil, então. Não é bem isso que eu estou falando. Sim, existiam partidos, existia uma oposição, existia uma direita fortíssima aqui no Brasil desde a época do Vargas, depois ela foi contra o Vargas, e tudo mais. Sempre existiu esse conflito político. O Brasil não é de hoje, que o Brasil é dividido politicamente, assim, sabe? Tipo, hoje tem lá os Lula, tem os Bolsonaro, entendeu? Um negócio mais forte, assim. Nessa época, principalmente, anos 50, anos 60, final dos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um conflito político total, assim, sabe? Figuras, assim, bem... que vão aparecer, inclusive, nessa aula, bem emblemáticas, assim, do ponto de vista do dualismo político e toda essa parada que tinha na época de comunismo versus capitalismo e tudo mais. Só que, claro, a gente não pode esquecer, isso eu sempre falo e eu vou repetir, o Brasil não é uma bolha separada.
tá? Ele tá dentro do mundo, sabe? E querendo ou não, naquela época, gurizada, tu tinha, na verdade, três mundos, né? O primeiro mundo, que era ali os Estados Unidos, o segundo mundo, né? Que era ali a União Soviética e todos os países ali que tinham apoio da União Soviética, e o terceiro mundo, né? Que hoje seria os países aí em desenvolvimento, né? Que o pessoal chama. Que no caso, naquela época, eram países aí que não tinham nenhuma ligação com nenhuma dessas duas potências, e aí, como a Guerra Fria era, de fato, esse conflito político-ideológico, agora já lendo ali o slide para vocês acompanhar, esse conflito político-ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, quase como um war ali, onde eles ganhavam territórios, né, não da forma imperialista, mas da forma de fazer acordos e tal, financiar alguns movimentos políticos e tudo mais, né? Então, a Guerra Fria acontecia dessa forma. Então, Guerra Fria, né, um conflito político ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, que engloba o mundo todo através dessa parceria com territórios, né? Divide o mundo em dois. Comunismo, representado pela União Soviética, né? Potência comunista na época, Império Comunista, o pessoal vai chamar. E do outro lado, representando o capitalismo, os Estados Unidos da América. Segundo ponto sobre a Guerra Fria, os anos 60. Os anos 60 é crucial para a gente entender a Guerra Fria e entender por que os Estados Unidos gastam uma puta grana para financiar ditaduras na América Latina. Porque a União Soviética está voando. A União Soviética, ela tá assim, tipo como? Tipo, simplesmente os bichos estão botando míssil em Cuba, tá ligado? Cuba, que era um país comunista que ficava no quintal dos Estados Unidos, tá ligado? Então esse é o grande lance. Os Estados Unidos está cagado de medo de perder a Guerra Fria, né? E, enfim, entendeu? Tem todo um lance aí que a União Soviética está sobressaindo nesses anos 60, tá ligado? Então, tipo, a gente pode encontrar... Claro, a aula não é sobre isso, eu não vou focar nisso, mas a gente pode encontrar discursos aí do Kennedy que vão aflorar todo esse medo e tal. Eu estava lendo também um livro de discursos aí do último presidente que a União Soviética teve, que ele fala um pouco também desse período, né? E fala, depois dos anos 80, como a União Soviética sai, que é a paz, não sei o quê, quando a União Soviética estava perdendo. Então, nos anos 60, é esse momento que a União Soviética está, assim, a todo vapor, tá ligado? Tá a todo vapor, tá invadindo, inclusive, território americano ali. Alguém queria falar? Vou dar uma pausa. Essa aí tem aquela parte da doutrina, não sei se é Monroe ou Truman, né? Alguma coisa assim. Foi falado na TV. Né? Sim. Tem, na verdade, agora tu me confundiu. Né? Doutrina Truman. A Monroe também é doutrina. Matheus, confirma pra mim. Matheus morreu. Não me ajuda, meu. Me ajuda aqui. É que eu lembrei que na TV eles disseram esse negócio sobre doutrina Truman ou Monroe, não lembro se era uma das duas. Tem a ver com esse contexto que tu falou. Não, tem a ver total, cara. Tem a ver total, porque eram duas políticas públicas norte-americanas que saíam, na verdade, da Segunda Guerra Mundial para dar início a esse contexto de Guerra Fria. Resumindo muito aqui, eu não vou entrar em aspectos individuais aqui de cada um desses planos, tá? Mas sempre tem a ver com essa questão de trazer parceiros. Por exemplo, aqui no Brasil, os Estados Unidos financia a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, né? E esse é o motivo pelo qual o Vargas vai começar a apoiar os Estados Unidos ali na Segunda Guerra Mundial e o Dutra, que é o presidente depois do Vargas, vai seguir com esse apoio aos Estados Unidos e tal, tudo mais. Tem todo um lance mesmo, sabe? É muito fácil falar, o Brasil não podia estar com a União Soviética por uma questão geográfica, é muito longe. Mas tem todo um lance dessa mentalidade dos líderes da época aqui no Brasil, que eles pensavam, sabe? Pensavam em fazer um terceiro bloco econômico só da América Latina, que depois, hoje em dia, vira aquela conspiração da Ursal e tudo mais, né? Tipo, Pátria Grande, esse lance assim. Tem todo um diálogo da América Latina nesse sentido, né? Porque pensamentos rolavam, tá ligado? Eu sei um pouco disso, porque eu fiz várias leituras a respeito disso, que eu fiz os meus 2 TCCs baseados nesse tema. Então, tipo, é bem
É bem louco mesmo essa época, e os políticos, de uma forma geral, da América Latina, os diplomatas, eles meio que não sabem o que fazer, não sabem para onde correr, mesmo tendo apoio. Se vocês ouvirem os cachorros aí, não deem bola, que é os meus cachorros malucos aqui, não param. Fala, Matheusinho. Não deu tempo quando eu queria te interromper. A gente vai ter a doutrina Truman, assim, exigência nesse momento, mas a doutrina Monroe é um esquema que, digamos assim, representava uma série de advertência contra a Grã-Bretanha, assim, tipo, era um sentimento que os americanos tinham meio que de repulsa sobre eles, principalmente depois da Guerra Civil, na época da Guerra Civil lá e tal. Aquela história da defesa dos novos estados americanos lá e tudo mais. Tá, beleza. Não, tá, me confundi porque, na minha cabeça, e é doutrina? É doutrina Monroe? É, doutrina Monroe, sim. Tá, beleza. Tá, então o Matheusinho explicou aí, me corrigiu. Muito obrigado, Matheus, pela correção. E a gente segue aqui, voltando a falar de Guerra Fria. Beleza, mais alguma dúvida, alguma coisa? Beleza, silenciou, então vamos embora. Beleza, segundo ponto, tá? E aí é um pequeno detalhe, tá? Por isso que acontece histórico e pequenos detalhes. A ditadura militar no Brasil, ela nunca foi explícita. Era muito importante que o governo militar, né, eles passassem uma imagem de que havia uma democracia. E como que eles passavam essa imagem, né? Tu não teve, por exemplo, um fechamento total do Congresso Nacional, né? Tu não teve, por exemplo, um partido único que comandava, tu tinha uma oposição que existia, que era o MDB, sabe? Que era aquela oposição light, né? Que era uma oposição, para vocês terem uma noção, o MDB era um partido que, para fazer um comício, para fazer um negócio numa praça, tinha que pedir autorização para o governo, né? Tinha todo esse esquema aí, e eles pediam autorização, eles tinham autorização, faziam aí. Diga lá. Esse MDB que você está falando é o mesmo de agora? Sim e não. Vou explicar. Sim e não. Sim, ele é o mesmo, porque depois o MDB virou PMDB, né? E depois, com o passar do tempo, ele acabou sendo... agora voltou a ser MDB, né? Justamente, eu acho que para resgatar um pouco desse histórico do MDB, sabe? Porque era um partido que estava muito centrão, vamos dizer assim, eles não tinham mais ideologia. E aí, tipo, mas o que é o MDB? O MDB é um movimento democrático brasileiro, tá? Eles são políticos de todas as vertentes que queriam se incluir dentro do sistema, sabe? Tu não poderia ser, por exemplo, por exemplo, do MDB, tá o Fernando Henrique Cardoso, é uma galera, tá ligado? Eu não lembro se o JK era do MDB, tá ligado? Mas, tipo, era pessoas assim de várias, tipo, era a única oposição possível. Então, se tu quisesse estar dentro do jogo político, mesmo que não existisse jogo político, porque era uma ditadura, né? Mesmo que tu quisesse estar ali, tu ia pro MDB, porque era a única opção. A Arena era o partido do governo, tá? Então, sim, historicamente é o mesmo, né? Mas era muito diferente o contexto da época. Mas o MDB de agora não continua sendo de centro? Pois é, mas é que eu não sei definir se aquele partido MDB era de centro. Provavelmente era de direita, sabe? Na verdade, eu não sei ideologizar o MDB da época dos anos 70 mesmo. Porque se pesquisa no Google, o que está escrito no MDB é partido de centro. Tá lá centro. No Google diz que ele é de centro. É porque se tu parar pra pensar, pra analisar, o MDB não é um partido de esquerda, né? Ele é um partido de direita. Só que quando a gente tem a relação da época, assim, com a política da época, os partidos governamentais eram de extrema direita. Então não tinha essa história de esquerda e de direita, assim. Então por isso que o MDB é um partido de centro, porque ele não era adepto ao sistema do governo, mas também não tinha esse lado mais socialista, sabe? Mais ou menos. Sim, o pessoal, até como porque... não tinha outra forma, como não tinha outros partidos, né, o pessoal se juntava só para se... Meio que se formou assim, um partido de oposição geral. Isso, exatamente. O Matheus esclareceu muito bem. É um partido de oposição geral. Ele não tem ideologização principalmente voltada ao socialismo, porque o socialismo era uma palavra proibida dentro da época do regime militar, sabe? Era o inimigo mortal. Então, mesmo que existisse alguém dentro do MDB que se visse como uma pessoa de esquerda, uma pessoa socialista, não ia dizer que sabe? Porque era um negócio muito, muito hard mesmo. Eu vejo
o MDB hoje como um partido neoliberal de direita, né? Mas se vocês querem votar no centro, é uma opinião, porque a linha ideológica política da esquerda à direita, ela vai muito da visão que tu tem, né, de mundo. Por exemplo, se tu te identifica mais com a extrema esquerda, tudo para ti vai ser direita, na verdade. E se tu é mais extrema direita, tudo para ti vai ser socialismo, sabe? É meio que é o que a gente fez. Então é mais uma questão de ponto de vista. Beleza, gurizada? Posso seguir? Então, só para deixar claro, né? Mesmo no momento do AI-5, que é o grande momento, a gente vai falar disso, né? O grande momento em que consolidou a ditadura como ditadura mesmo, apesar de sempre ter passado por cima da Constituição e de políticos de uma forma geral e de poderes de uma forma geral, no ano de 1968, no AI-5, né, que fica o negócio hard mesmo, né? Mesmo nesse momento, eles tinham sempre a ideia de levar para as pessoas que aquilo não era uma ditadura, que aquilo era uma coisa necessária. Eles inventavam um conceito dizendo que era uma questão necessária para resguardar a democracia. Então tinha toda uma imagem que era trabalhada, né, para remontar essa questão de que era uma democracia, que estava resguardando a democracia, enfim, que é o que eu escrevi ali embaixo, né? A justificativa para isso é o risco comunista, né? Que, de fato, na minha concepção, nas minhas leituras, em tudo que eu já pesquisei a respeito de Guerra Fria, de ditadura militar, de fato, apesar de ter, né? Olha, eu estou pisando em ovos aqui. Apesar de ter guerrilha armada e tudo mais, a gente vai falar disso também. De fato, esse risco comunista a ponto de haver um golpe com apoio suficiente para derrubar o regime militar, de fato, nunca existiu, sabe? E é um medo que as pessoas, que os brasileiros vão ter desde os anos 30 lá, como a gente viu na aula anterior aí, na questão do Vargas, tá, gente? Então tem que ficar claro essas coisas aí. Espero que, se passar o tempo, espero que vocês não se importem, porque eu tô no primeiro slide, é isso aí. É isso aí. Sim. Alguma dúvida? Matheus quer falar alguma coisa? Tá me ajudando pra caralho. Esse risco comunista, esse sentimento não era um pouquinho por causa do João Goulart? Que tinha um pezinho de lá, assim, de querer fazer uma reforma agrária, essas coisas todas. Eles não tinham medo porque, quando ele se tornou presidente, ele falava pro povo pra fazer essas coisas, assim, esse negócio que é um pouco mais de esquerda, tem mais esse viés ideológico, assim. Veja só, eu vou responder a tua pergunta. Eu entendi, mas é bem pontual. Mas é bem pontual o que tu tá falando. Porque é uma dúvida que as pessoas têm, sabe? Tipo assim, de uma forma geral, não só nas aulas. Eu vou pular pro segundo slide e aí eu respondo essa pergunta, tá? Que fala justamente sobre a deposição do João Goulart da presidência da República, tá? O João Goulart, ele era um cara que... Vamos dizer assim, ele dá uma flertada, vamos dizer assim, com os países mais à esquerda, né? E quando ele deveria assumir a presidência da República na queda do Jânio Quadros, que foi um cara que renunciou, um cara meio maluco até, assim, que ficou 8 meses no governo, né? E ele era o vice-presidente, então, do Jânio Quadros, e ele, então, deveria assumir. Só que ele estava na China, e a China, naquela época, era ultracomunista. Tá, a China hoje é comunista, tá, mas tem toda uma parada diferenciada, hoje a gente está no mundo globalizado e tal. Isso cresceu os olhos da oposição, sabe? O pessoal começou assim, não, como assim? O cara tá na China comunista, o que ele tá fazendo lá? Qual é que é o lance dele? Esse cara não pode assumir, esse cara e tal, etc, etc, etc. Isso aí é da parte do populismo, ele não diz respeito a isso, mas vou pincelar aqui. Né? Então, o Congresso Nacional faz o quê? Né? Com todo esse medo, toda essa questão, faz o quê? Pega e coloca o sistema parlamentarista no Brasil, né? Não mais o presidencialista. Para quê? Para que nem o Bolsonaro fala, entendeu? Vou virar uma rainha da Inglaterra se for sistema parlamentarista. Sim, justamente isso. Para que o presidente não tivesse o poder, porque eles tinham medo, cara. Cara, e é um medo real, sabe? Não é invenção da cabeça. Talvez alguns ali tivessem uma consciência, né? Mas era um medo real que o cara pudesse fazer, de fato, um golpe comunista, sei lá, uma loucura. Porque os anos 60 é fudido, meu. Os anos 60
é muito brabo essa questão, esse risco, tem muito medo, não sei o que, parte dos Estados Unidos. Só que eu digo para vocês, aí o contraponto, isso responde a pergunta do Matheus, tá? Desde os anos 30, tá? Vamos resgatar. Desde os anos 30 ali, principalmente de 35 ali a 37, quando começa essa construção do grande período comunista, sim, existia o Partido Comunista com o Prestes, existiu, de fato, a intentona comunista como um plano comunista. Mas isso aí o senhor está falando porque o senhor é comunista, está diminuindo aí os movimentos, né, de revolução, de tentativa de golpe comunista. Não, de fato, a questão não existia. O Vargas simplesmente nos anos 30, ele pega e justifica pela mesma coisa. Pelo risco comunista, a gente vai sitiar o Brasil, né? A gente vai fazer aqui a ditadura do Estado Novo. E ele pega toda aquela imagem, toda aquela questão que a gente já viu na aula anterior e transforma aquilo num regime em que as pessoas confiam, o que é muito louco, tá? Depois de 45, quando o Getúlio sai, né? Vem outro presidente, tá? E ele volta, né? Só que aí acontece o contrário. As pessoas começam a oposição começa a pressionar ele, em especial o Carlos Lacerda, né, que era um jornalista e botava tudo lá no jornal e tudo mais, começava a pressionar ele dizendo que ele era um cara nacionalista e que nacionalismo era comunismo e que ele pensava em fazer empresas estatais, que ele já tinha feito a Petrobras, que ele já tinha feito a CSN e que o Brasil ia ficar um país grande, que será socialismo e não sei o quê. Isso cresce os olhos dos Estados Unidos com relação ao Brasil e pensam, cara, esse cara aí vai fazer um negócio, entendeu? Esse cara aí vai fazer um negócio. Só que tem um grande lance. O Getúlio, na época dos anos 50, ele pensava justamente em desenvolver o país, porque ele tinha a ideia de que, e aí eu já vou concluir, só peguem esse raciocínio. Ele tinha a ideia de que desenvolver o país era muito melhor que se aliar a um dos blocos econômicos da Guerra Fria, sabe? Só que, claro, a única força que vai pressionar os Estados Unidos, por uma questão geográfica, obviamente. Bom, Getúlio acaba falecendo e depois tu tem sucessivas tentativas de golpe ali por baixo dos panos com o JK. O JK é quase impedido de assumir, acaba assumindo. Depois, o Jânio Quadros, ele pega, fica pouco tempo no poder, fala que forças ocultas obrigaram... Ele é muito engraçado. Fala que forças ocultas obrigaram ele a sair, né, do poder. Que forças ocultas eram essas, tá ligado? Então tu tinha uma influência externa muitíssimo forte, que combinava com esse negócio interno de medo, de comunismo, não sei o quê. Quando chegou o João Goulart, né, não precisava outra. O cara tava na China, o cara tinha relações, mas, na minha visão, assim, de leituras que eu tenho, o Jânio Quadros, ele tava tentando desenvolver um nacionalismo e tentando, de uma certa forma, ser diplomático com a China e talvez um dia ele pudesse ser com os Estados Unidos, sabe? Fazendo meio que uma parada que o Getúlio tentou fazer e tudo mais, porque o Getúlio nunca se afastou dos Estados Unidos oficialmente, tá? Inclusive lutou com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, tipo, os Estados Unidos olhava, né? E a oposição brasileira se aproveitava disso, olhava para o Brasil de uma forma que piscava o alerta, comunista, quando na verdade era um plano de desenvolvimento nacional, eram as reformas de base do João Goulart ali nos anos 60, né, que queria reformar a educação, fazer uma reforma agrária, que é uma coisa assim, tipo, até hoje tu fala reforma agrária, parece que eu estou com a bandeira da União Soviética levantando atrás de mim, entende? mas que tinha um viés nacionalista, né, e não comunista. Então tem uma diferença de conceitos aí, mas que na época, evidentemente, tudo era interpretado como comunismo. É uma coisa da época, é uma coisa de contexto histórico mesmo, aflorado pela pressão internacional. Respondi, seu Matheus? Foi claro aí pro pessoal? Pra mim tá ótimo. Na ordem ali é o Jânio, quer dizer, é o Jânio... O Jânio é o segundo, o terceiro é o Goulart e o primeiro é o... Não, na foto ali tu diz do slide ali? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aqui é o Castelo Branco, aqui é o Costa e Silva, se eu não me engano,
me corrija se eu estiver errado, e aqui é o Médici, o terceiro. Não, esses aqui são os presidentes da ditadura, não tem nada a ver com o que eu falei, os caras que eu falei. Tá. Perfeito. Até porque eu só tô contextualizando. Ah, beleza. Só, Vocês não tão, Gabi, vocês não... só posso Fala. dar outro ponto de vista? Pô, com certeza, cara. Tu é fundamental. Na verdade, assim, eu te agradeço que tu tá aqui, cara, porque tu tem uma visão, principalmente política, um pouco diferente da minha, mais voltada para a direita liberal, tá ligado? Então, como tu tem leituras também relacionadas ao período, é bem importante que tu dê essas opiniões e essas visões, tá ligado? Porque eu acho que só tem a engrandecer o debate, de fato. Não, eu vi num documentário uma vez a respeito de ditadura e tal. Pra quem não sabe, eu sou apaixonado por esse período da história e tudo mais. Que assim, como a gente tava vivendo um período de Guerra Fria, e a gente, tipo assim, o mundo tinha que escolher entre dois lados, né? Socialismo ou capitalismo. Então eu vejo da maneira assim, que é a mesma maneira do cara que conversou assim lá no documentário, e falou assim, existia uma ameaça comunista de se integrar no Brasil? Sim, mas não que eles queriam fazer isso de certa forma, mas só pelo mundo já tá, tipo, dualizado, tu tem que escolher entre um lado e outro, o fato disso de estar acontecendo já demonstra uma ameaça comunista de acontecer no país. E se iria acontecer no Brasil, é uma coisa muito improvável, porque para ti fazer um golpe comunista, que nem aconteceu na China, que nem aconteceu lá em Cuba, primeiro tu tem que ter, de certa forma, um certo apoio popular, uma coisa que não tinha no Brasil. E o Brasil é muito grande para fazer um golpe igual foi feito em Cuba, por exemplo. Então, o que acontece? Eles usaram essa desculpa de que poderia acontecer um ataque comunista e os Estados Unidos, com medo de perder um território tão grande quanto o Brasil, que era muito importante para aquele período, né, deu um empurrãozinho para que fosse feito o golpe e tudo mais, e então eles começassem esse período de ditadura. Talvez, tipo assim, existisse uma ameaça, assim, tipo, não tão grande quanto era de como aconteceu, né, de acontecer a ditadura e tudo mais, mas de certa forma existia, porque está no período que ou tu escolhe um lado ou tu escolhe outro, não tem um meio termo. Ou é a União Soviética ou é os Estados Unidos, é capitalismo ou socialismo, tipo, mas que nem o Gabriel falou e falou muito bem, tipo, não é que os caras queriam fazer uma coisa comunista, não, muito pelo contrário. Não, é bem pertinente o que tu fala, Matheus, porque é o seguinte, né? Se tem uma visão, assim, de que todo mundo naquela época, político, não político, sociedade civil, de uma forma geral, tinha a visão de que a gente tem hoje, sabe? Tipo assim, lógico que não, cara. É muito complexo tu definir os pensamentos, sabe? Por isso que a gente fala muito na história de mentalidade, de imaginário, porque a gente tem que entender a cabeça das pessoas dentro daquele contexto histórico. E, de fato, os políticos aqui do Brasil, ali nos anos 60, eles viam, em sua grande maioria, né, nos anos 50, principalmente, porque 60 ali já é ditadura e tudo mais, eles viam ali na sua análise de conjuntura e tudo mais, uma grande ameaça comunista se formando, sabe? Principalmente levando em consideração que nos anos 60 foi aí o auge da União Soviética na Guerra Fria e tudo mais, tá? Então, de fato não tem como tu dizer assim, não, é tudo uma mentira, é tudo um negócio. Pode ser que alguém tivesse essa ideia, mas eu acho, inclusive os militares da época tinham uma visão bem assim mesmo, que existia uma ameaça comunista, sabe? Mas analisando agora, a gente percebe que de fato era muito difícil, sabe, acontecer, assim, da União Soviética apoiar um grupo político aqui no Brasil que fosse forte o suficiente para fazer um golpe e perder um espaço. Mas isso era um medo dos Estados Unidos, era um medo da direita, era um medo das pessoas, porque as pessoas achavam que comunista mata criança, comunista queima a igreja e tudo mais, e isso foi ensinado para elas desde os anos 30. Então não é culpa das pessoas, é culpa de um sistema político que as ensinou assim, entendeu? Tipo, elas viveram uma vida assim, pensa só, entendeu? Tipo, quem nasceu ali nos anos 20, vamos dizer assim, nos anos 20, nos anos 60 tinha 40 anos, né? Então viveu ali o Estado Novo e todo aquele discurso ali de que o comunismo é ruim, de que a Guerra Fria, de que a União Soviética vai destruir o mundo com uma bomba nuclear e tudo mais. Então, né, obviamente que tu não queria nenhum presidente que pudesse parecer comunista
governando o Brasil. Isso justifica entender por que a sociedade civil apoia o golpe militar no Brasil em 64. Beleza, gurizada? Pode continuar? Ali, vambora. Alguém ainda tá me ouvindo? Vamos se esticar aqui na cadeira. E é isso aí. Vou falar uma coisa, então. A imprensa foi que meio que, digamos, ajudou a realmente não ter um golpe, então. Porque ela que falava, assim, que a União Soviética estava crescendo e que fazia coisa ruim, essas coisas assim. Não só a imprensa. O governo, parte da própria... Enfim, era uma atmosfera anticomunista no Brasil, sabe? Era Globo? Não só a imprensa. Como? Era Globo já? A Globo só em 64, né? Inclusive não tem slide sobre a Globo aqui, mas tem todo um lance de financiamento, inclusive norte-americano, para a constituição da Rede Globo e tal. Parece muito conspiratório quando se fala isso, né? Mas parece. Foi uma das parece muito demais. Mas, enfim, a Folha de São Paulo, a Globo e tal. Tem uma discussão, eu não coloquei isso porque é uma discussão Fora longa, de São Paulo. Não, Foro a de São Paulo. Folha. Foro de São Paulo é outra coisa. O bicho já tá no Hugo Chaves, já tá no... Mas beleza. Não, a mídia também na ditadura não tinha opção, sabe? A censura era gigantesca e demais mesmo, sabe? Mas, tipo, um pouco. Eu tava vendo no Twitter essa semana que a Folha de São Paulo fez, né? Criticando a ditadura militar, o AI-5, por causa dos protestos atuais e tal. E o pessoal criticando a Folha por ter apoiado a ditadura na época do golpe, sabe? Então, tipo, tem esse lance, tá ligado? Hoje, uma parte da mídia que é mais progressista e tal. Eu sei que o Matheus tem uma crítica bastante ferrenha com relação à mídia atual, mas eu não sei se cabe a gente entrar nessa discussão agora, tá ligado? Porque a aula é longa e a gente pode fazer isso no nosso momento, talvez. O que tu acha, Matheus? Dá pra fazer 1 hora, mas o que é legal de falar pra vocês aqui, gente, há pouquíssimo tempo atrás, a própria Rede Globo fez uma nota pedindo desculpas por ter apoiado o golpe. Não sei se vocês se lembram lá na entrevista do atual presidente Jair Bolsonaro, na época ele era candidato, ele cita a frase, né, o discurso do Roberto Marinho, dizendo que, na verdade, não foi um golpe, né, foi uma questão democrática feita para os militares tomarem o poder. Sabe, o Bolsonaro fala isso e isso é verdade, justamente por isso que tanto a Folha como a Globo hoje é tão criticada, porque na época eles apoiaram o golpe, né, eles apoiaram o golpe militar, estavam juntos e tudo mais. Mas claro, a gente é que nem a gente sempre fala, né, aquela história, não quer dizer que porque apoiou no passado que hoje tem a mesma ideologia ou que tem o mesmo pensamento, sabe, até porque, tipo, depois do que aconteceu, acho que ficou bem claro, né, o que é uma ditadura e quão ruim foi. Mas a Folha de São Paulo ainda é comandada pela mesma pessoa, no caso, ainda é o mesmo dono, ou já foi herdado, ou sei lá, já foi passado por outra. A Folha não é propriedade do Grupo Globo? Se eu não me engano, né? A Folha, acho que não. Acho que não. Porque também tem esse argumento, né? Porque a Folha, querendo ou não, ela depende de quem tá no comando dela. Então, se mudou a pessoa, não tem como fazer uma crítica sobre ter apoiado se não é a mesma pessoa que tomou essa decisão de apoiar ou não. E outra coisa, né? Mesmo que fosse a mesma família, sabe? Que fosse passado de geração em geração, sei lá. Quem estava no poder naquela época não são as mesmas pessoas que estão no poder hoje. Né? Então, eu digo ali dentro da empresa, né? Mas, então não tem por que, tipo, criticar a Folha e tudo mais, sabe? Isso é uma coisa que aconteceu lá em 63, sabe? Claro. Na década de 60, muita coisa aconteceu de lá para cá. E uma empresa, enfim, né, pode mudar a sua ideologia e seu pensamento político, sim. Isso é a base de uma democracia. Tu aprender com os teus erros, né? Com os teus acertos, fazer igual ou fazer diferente, né? Isso faz parte do ser humano, de viver no mundo. Claro, Matheus, não, é pertinente, cara. É só para deixar claro, eu não falei que eu tava julgando a Folha de São Paulo ou a Globo, tá ligado? Não falei isso, eu só quis problematizar, tá ligado? Tipo, trazer uma discussão. Eu acho que foi pertinente. Né? É bom falar. Uhum. Tá certo?
Não, faz todo sentido, faz total Uhum. sentido. E, gente, contextos históricos, questões assim, tipo, tu tinha uma rádio que tu falava um ai, tipo, é um filme antigo, não sei se vocês já viram, o Dois Filhos de Francisco, tá ligado? Quando o Zezé de Camargo vai tocar na rádio e é tipo no governo militar, e eles pegam e falam assim, começa a falar e rimar e tal ali no improviso, e aí eles falam que o governo tem uma tirania, sabe? O governo é uma tirania. Vai, os caras cortam na hora, sabe? Os caras cortam na hora e falam assim, tu tá louco, tu vai falar isso na arte, amanhã a gente acorda com os vidros tudo quebrado aqui e tudo mais. Não tem condição, entendeu? Então, tipo, mas eles nem sabiam o que significava a palavra tirania. Então, tipo, tinha isso, entendeu? Então, como é que tu, como uma empresa de mídia, ia se portar contrário, entendeu? A uma coisa que é sistêmica, uma coisa que é estrutural, sabe? Não era uma coisa assim, tipo, de vez em quando ia lá e censurava alguma coisa. Não, era uma coisa que tinha uma pasta ministerial específica da censura, sabe? Então, tipo, era uma coisa do sistema mesmo, sabe? Então é muito complicado também tu fazer esse julgamento e tudo mais. Contextos históricos. Também não tô passando pano, que se foda a grande mídia. Mas sempre é importante a gente falar, né? É bem importante sempre proteger o jornalismo crítico e independente, né? Não é fechando empresas ou conglomerados de mídia que têm opiniões diferentes de governo A ou B, que tu vai conseguir, de fato, chegar ao ápice da democracia. Isso é bem importante também lembrar. Beleza, vamos seguir aqui, eu vou fazer a leitura aqui e a gente desenvolve outra ideia. A oposição ao governo João Goulart, de 63, somada às pressões internacionais, se tornava insustentável, já falei isso para vocês. A partir disso, restou apenas um pequeno empurrãozinho dos Estados Unidos para que a ditadura tivesse o seu início. Então, eu estou tirando aí das mãos aí maquiavélicas dos Estados Unidos, só deram um empurrãozinho. Os militares, com apoio de grande parte da sociedade, aproveitando-se deste momento de enfraquecimento do período populista, parênteses breve aqui, é de 1945 até 1963, ali, no governo João Goulart. Iniciam um movimento para assumir o comando da nação. E aí, de fato, assume ali o presidente da Câmara e depois, enfim, assume aí o Castelo Branco, que é o primeiro militar. Então, nesse aspecto também tem isso, sabe, de mudar os presidentes de 5 em 5 anos, sabe, ou mudar quando vem a falecer um, né, tem esse aspecto meio que parece ser democrático, mas não é tanto, é bastante autoritário e tudo mais E é incrível como é sempre em cima desses argumentos que as pessoas tentam defender o período militar como um período democrático ou uma ditabranda, né, que é essa palavra que apareceu meio que por agora, tá ligado? Falou assim, não foi ditadura e tal. E é sempre nesses pequenos pontos aí, mas é importante a gente frisar. Beleza. A tática do golpe. Os militares, em parceria com a oposição governamental, classe média dos movimentos anticomunistas, criam uma atmosfera anti-João Goulart, ou anti-populismo, ou anti-nacionalismo comunista, não sei como vocês quiserem chamar nesse momento aí, tá? Era uma atmosfera totalmente a favor ali da ditadura militar. Que barulho louco foi esse, meu Deus do céu? Vou lá. Acho que foi minha cadeira latindo. Porém, é importante lembrar que nem todas essas forças queriam a ditadura. É agora que a gente entra nesse aspecto. Por exemplo, Carlos Lacerda, que era aquele cara lá que era opositor ao Getúlio na época que ele veio a falecer, fez uma guerra contra o Getúlio, né? Quase que se Getúlio não tivesse morrido, talvez ele caísse em razão da pressão do Carlos Lacerda, que era um jornalista, que era um político atuante e tudo mais. Beleza. Ele era um cara que não queria ditadura. Era um cara que só temia a questão ali do Jango assumir, né, a presidência como presidencialista, transformar o país numa ditadura. O Jango assume, né? Então ele faz toda essa oposição e tudo mais, mas não tinha nos planos dele, assim como em boa parte da oposição, criar uma ditadura. Então é muito isso. Os militares assumem o poder com todo aquele apoio, né, da direita mais liberal, das classes médias e tudo mais, e lá em 68, quando eles decidem pelo AI-5, já não tem mais esse apoio, né? E aí eles meio que individualizam o movimento aí mais voltado
para a parte militar, para a parte das elites, aí, em parceria com as grandes mídias, né, que é muito importante essa questão da propaganda, principalmente nos anos 70. É importante a gente lembrar desse detalhe, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que ocorreu no ano de 1964, apenas 19 dias antes do golpe de 31 de março de 1964. Alguém queria falar? Então, só evidenciando isso aí, a Marcha da Família, inclusive, teve uma edição, eu não lembro quando, acho que foi ano passado, talvez, teve uma edição aí especial de comemoração aí e tal, porque agora aflorou esses sentimentos e tal, anticomunistas e tudo mais, apesar de não fazer sentido para mim, na minha cabeça, contextualizando historicamente, né? Mas as pessoas, elas tinham a ideia, né, na cabeça delas, e era verdade na cabeça delas, não era que elas estavam loucas, tá ligado? É só reiterando esse meu argumento, sabe? Elas tinham a ideia de que Deus estava com os militares, de que, entendeu? Era todo um aspecto da família, era todo um aspecto voltado para a direita, anticomunista, tudo isso se juntava. É muito parecido, quase, como o sentimento bolsonarista, tá ligado? Assim, de 2018 ali para 2019, agora deu um enfraquecimento, pelo menos foi o que eu notei, mas perdeu apoio e tudo mais, mas tinha isso, sabe, muito nacionalista, Brasil acima de tudo, a família tá junto com a gente, Deus tá junto com a gente, né, e a gente quer a liberdade, a gente não quer estar nas garras do comunismo. Pensem só, né, que a Marcha da Família com Deus pela Liberdade resultou numa ditadura. Então, na verdade, né, na verdade era isso que eles queriam, né? Era uma ditadura, porque eles achavam que, de fato, os costumes, toda essa parte de imaginário, da mentalidade, estava sendo corrompida por aquele governo que estava ali, e poderia ser ainda mais, né, afetando inclusive gerações futuras. Então essa era a luta, sabe? Tem verdade nessa luta, tem coração, sabe? É isso que a gente tem que entender, sabe? O que as pessoas estavam pensando na época. Não é que eles eram os completos idiotas, é que eles estavam num contexto em que tu dizia que o comunismo era o inferno na Terra, tá ligado? Não importa se é ou não é. Tipo, esse era o único argumento que as pessoas conseguiam enxergar naquela época, tá ligado? E nas classes médias isso aflorescia muito forte. Gabi, Diga. Posso dar um exemplo? Claro. Sempre bem. Olha só, igual tu falou, né? Eles fizeram uma marcha pela liberdade. Eu acho que o que a gente pode colocar como exemplo aqui é aquele sentimento conservador. Tipo assim, tu tem uma família tradicional que apoia o governo, de direita, com o sentimento de Deus acima das pessoas, né? Esse sentimento um pouco mais religioso e tal. E eles saíram pra rua e aí causou uma ditadura e tal. Mas por que eles faziam isso? Pensa assim, ó. Hoje a gente não tem acesso à internet, tem só acesso à TV Globo. E aí na TV Globo aparece lá que... Vou dar um exemplo aqui. Que o cara da Venezuela tá fazendo matando geral e tal, e lá eles matam as pessoas, e lá na Coreia do Norte tá fazendo desfile com armamento, porque vai entrar em guerra, porque lá eles também matam as pessoas e tal, e tu não sabe muito bem o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é essas coisas assim. Tu vai ficar do lado de quem? Entendeu? Vai ficar do lado, mas eu imagino que do lado do pessoal que fale que o capitalismo é legal, que o comunismo é ruim e tal, mas só dando um exemplo, pensa assim, no mês passado a gente teve marchas aqui no Brasil e protestos pedindo a volta do AI-5, né, com esse mesmo sentimento de conservadorismo, e eu não estou criticando, né, enfim, eu estou só dando um exemplo aqui que isso aconteceu tanto lá em 64 como agora em 2020. Ou seja, a gente está aí há mais de 50, 60 anos quase, aí, após esse evento a gente teve uma marcha que pedia a mesma coisa que antes, sabe? Então, tipo, não é porque as pessoas eram ignorantes, não, mas é aquela história, tu tem um pensamento ideológico, tu vai pra rua pra lutar a favor dele, sabe? Nesse caso aqui, gerou uma ditadura militar no país que, bom, durou aí, né, várias décadas. Mas é que na época o pessoal não tinha informação, né? Era compreensível tu querer uma coisa que tu acha que é bom, tu não sabe como é que é. Só que daí agora o pessoal já tem informação, né? A gente já teve uma experiência, a pessoa querer uma coisa que não deu certo de novo, não faz o mesmo sentido. Então é aquela coisa que eu sempre falo, não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, para que serve a história, né? Poxa, a história é uma ciência estudada para que a gente veja os erros
que aconteceram no passado para que a gente não cometa os mesmos erros no futuro. E aí, né? Bom, fica aí a reflexão. O pessoal tá aí pedindo o AI-5, né? E vocês vão ver depois na nossa frente como o AI-5 foi, poxa, sem comentários, foi horrível. Pede até monarquia, então não duvido nada, né? Pois é. O desafio que eu acho é contextualizar historicamente essas solicitações atuais, sabe? Porque é muito na paixão, né? É muito nisso de tu lembrar de uma época, a gente não entrou ainda no contexto, principalmente dos anos 70, para analisar bem isso, mas é muito de tu lembrar de um período que foi bom, que foi positivo para o Brasil, e tu acha que simplesmente é pegar aquilo que na tua cabeça foi positivo, foi de um momento de crescimento e tudo mais, copiar aquele momento e colar, sabe? E colar dentro de hoje, sabe? E a gente que estuda história, o Matheus vai me entender nesse aspecto, a gente sabe que não é bem assim, sabe? Pô, tu não tem Guerra Fria hoje, tu não tem duas potências mundiais ideologicamente diferentes, tu não tem... Então, de fato, vocês estão muito certos, sabe? Assim, que é um pouco de piração. Mas a gente tem que entender que as pessoas, elas não têm informação, sabe? É muito difícil hoje, tipo, quem tem consciência política é privilegiado, gente. É privilegiado. Tipo, a gente está numa reunião falando sobre política, tipo, abertamente, entendeu? Tipo, vocês têm uma consciência, vocês conseguem enxergar. E ninguém chegou ninguém. Entendeu? A gente está aqui dialogando, sabe? Mas é muito comum tu falar com pessoas que têm apenas um senso comum, sabe? Uma ideia que eles viram ou na TV, ou no Face, ou no WhatsApp, entende? Tipo, a gente vive uma era da informação hoje que tá mais pra era da fake news, tá ligado? E aí as pessoas, elas pegam esse discurso, não vou ver Globo porque não sei o quê, sabe? Eu não vou ler a Folha de São Paulo porque somente Bolsonaro não sei o quê. E aí elas vão se informar pelo WhatsApp, sabe? Elas não vão no El País, elas não vão na BBC, sabe, se informar. Elas vão no WhatsApp, no Face, porque é onde elas estão, sabe, no dia a dia. E isso é muito foda, sabe? Mas também não é culpa das pessoas, tá ligado? É um lance muito louco. A gente tem um país que é uma democracia e tal, uma constituição cidadã, que chama, né? A Constituição de 88, e que não tem despertar de consciência política, sabe? Que a gente elege presidentes, e muitas vezes governadores e prefeitos, e vereadores, inclusive, que são populistas, que se baseiam em políticas totalmente populistas, entende? Como o exemplo do Lula, exemplo do Bolsonaro, entende? Esses políticos se destacam. Então, claramente, tu consegue perceber que é muito triste isso, sabe? Pra gente que tem consciência política, sabe? E é um exercício que tem que fazer, sabe? Eu acho que procurar ser didático hoje em dia, trocar uma ideia com alguém e tentar fazer com que a pessoa perceba alguma coisa de si, sabe? Não é, sei lá, ideologizar ela ou sei lá, um negócio assim. É simplesmente, tentar despertar uma consciência ali, tá ligado? Porque ninguém é burro, né? Ninguém é burro. Isso é foda. Por isso que é importante ter aula disso na escola, que falam, não sei o que, doutrinação, não pode falar de política na aula de história, não pode. Sendo que a principal protagonista da história é a política, não faz o mínimo sentido isso. De tu falar sobre política em aula é doutrinação. Porque precisa, porque, tipo, os nossos pais podem não ter informação, mas se a gente conseguir, pelo menos de alguma forma, na escola, que a gente tem a obrigação de ir até a escola, se a gente tiver o mínimo da informação na escola, o mínimo da ideia do que é política, do que é direita ou esquerda, o que é conseguir, no mínimo, decidir, se eu apoio isso, se eu apoio aquilo, eu não apoio nada, não quero, discordo, eu conseguir ter uma opinião própria até para chegar em casa e não só seguir o que, meu pai falou isso, vou seguir isso. É isso, sendo que às vezes os próprios pais não têm a informação e têm uma ideia errada das coisas, e daí a gente acaba indo por isso e fica assim, e daí acaba não tendo até uma evolução. Por exemplo, eu nunca aprendi parlamentarismo, o conceito de república, digamos assim, realmente, né? Na escola eu sempre teve muita repetição, né?
de assuntos históricos na história. História do Brasil, realmente, é um tema que eles passam por cima, assim mesmo. E agora vai ser mais passado ainda, né, por cima. Enfim, eu também acredito que a gente se baseia na opinião, né, dos nossos pais, dos mais velhos, sobre esse assunto, sobre essa questão histórica, mas a gente ignora que existe um método científico, né? E realmente 1.000 pessoas fizeram estudos e documentaram isso. Então, tipo, são 1.000 pessoas diferentes que estão, historiadores lá, para dizerem algo que a gente talvez não viu, que nossos pais não viram, entendeu? Não, exatamente. É o Johan que tá falando, né? Johan. E a Milene também falou antes. E a Milene falou antes. Não, era a voz de menina, né? Aí eu sei diferenciar. Mas beleza. Seguinte, cara, e é muito louco, meu. É muito louco isso que tu falou. Porque a gente tem que entender também, meu, qual que é a vida do brasileiro, tá ligado? O brasileiro, ele trabalha de dia para comer de noite. O brasileiro, ele trabalha muitas vezes 8, 10, 12 horas por dia, tá ligado? Ele não vai ter tempo de ler um livro de política. Ele não vai ter tempo de ler uma pesquisa científica baseada em fontes sobre ditadura militar, tá ligado? Ele vai querer saber sobre ditadura militar, ele vai lá pesquisando no Face, ele vai pesquisando no Google e olha no Wikipedia, tá ligado? E aí, eventualmente, se ele pesquisar no YouTube, segundo o Bruno Gasparetto, professor de geografia de vocês, depois que as pessoas pesquisam no Google, o YouTube é a maior pesquisa. E o YouTube, meu, que mais tem é canal tipo Nando Moura, tá ligado? Que eu sei que vocês têm certeza que você conhece, tá ligado? Que é um cara que grita, é um cara que fala um monte de merda, tá ligado? E, tem o Olavo também. Mamãe Falei. Mamãe Falei, entendeu? É isso que tu PM, encontra. Gabriel Monteiro. E aí isso vai responder. Porque, tipo, as pessoas, elas têm uma tendência, elas não sabem, tá? E elas têm uma tendência a não querer ter consciência de que não sabem. Então elas procuram a informação. E é uma informação básica, porque elas não têm o tempo necessário ali e tal. E eu entendo as pessoas criticar, aí critica a ciência, né? Que a ciência não sei o quê, são os burocratas não sei o quê. Critica a academia, da academia não sei o quê, fico lá pesquisando, fumando maconha, não sei o quê, né? Fico criticando, eu entendo, meu, porque é distante das pessoas. Meu, me revoltei. Quando eu tava terminando a faculdade, eu queria me matar, porque eu não aguentava mais entrar em livro, em artigo acadêmico e não sei o quê, que falava isso e aquilo da sociedade, tá ligado? E os caras não atuam, tá ligado, pra mudar. Eles criticam e não atuam, tá ligado? Então é um bagulho que é muito distante das pessoas da academia, sabe? Querendo ou não, a gente tem, eu acho que, alguns anos atrás era só 10% das pessoas tinham acesso à universidade na vida delas, tá ligado? Deve ser um pouco mais agora, em razão aí, principalmente das políticas públicas. Mas, meu, isso é um número muito baixo, tá ligado? Isso é um número muito baixo. Então, tipo, fica muito distante, tá ligado? Como é que tu vai dizer? E geralmente quem explica não pega essa didática aqui que a gente tá fazendo, trocando ideia e tudo mais, tá ligado? Numa linguagem que o cara entende, mais coloquial, assim. Eu sou um cara que fala gíria e tudo mais. Então, tipo, não é, meu. O cara quer... Primeiro que ele quer induzir um pensamento a ti, depois ele já fala com uma certa formalidade, ele já não entende umas palavras, então tu fica com raiva. Eu fico com raiva desses caras, meu, de palestra, de coisa de faculdade, tá ligado? Dá vontade de dar na cara. Porque não é assim que vão aprender, tá ligado? Então é isso, meu. É isso. Esse desenvolvimento da consciência coletiva a respeito de um contexto histórico e tal, tá muito distante das pessoas. E tudo isso que vocês falaram é hiper relevante, tá ligado? É muito louco. Gabriel, eu só, tipo, trazendo essa questão do contexto histórico pra gente, ou, tipo, hoje em dia, por que a gente tem esse sentimento, assim, a gente tem uma coisa parecida com essa época de 64, que é o sentimento anticomunista que existe hoje no país. Isso existe, principalmente depois do governo pós-PT e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também um governo, enfim, melhor dizendo, um sentimento anti-ditadura. Então, hoje a gente tem esses dois contrapontos, sabe? Tem o pessoal que não gosta da ditadura, tem o pessoal que pede a ditadura, tem o pessoal que não gosta do comunista e tem o pessoal que pede o comunismo. O que é bom, tem, assim, tipo assim, duas visões diferentes. E aí tá aí, tipo assim, a informação tá aí pra gente pesquisar o que a gente quer fazer, né? E eu ia falar outra coisa que eu esqueci agora, que eu não lembro, mas sim, essa relação do contexto histórico, tá? Tipo, o pessoal ter o sentimento, por que hoje as pessoas
pedem pela ditadura. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu pai nasceu na ditadura. Meu pai não tem, tipo assim, um sentimento político, não debate político, ele conversa, ele é de boa, assim, mas ele nasceu na ditadura. Nós usando meu pai, a ditadura, como é que foi? O pessoal tava no governo, tinha um presidente, a segurança pública acontecia, tipo, eles não tinham tantos roubos que nem tem hoje, só que, tipo assim, meu pai não apanhou, meu pai não sofreu, não sofreu censura, meu pai não apanhou na rua, enfim, por quê? Porque isso geralmente acontecia pro pessoal que criticava o governo, não para as pessoas que viviam sua vida trabalhando normalmente para ganhar a vida, sabe? Por isso que hoje, principalmente no cenário atual, a imensa maioria das pessoas que apoiam os governos de direita aqui no país são pessoas de 40, 50 anos para mais, sabe? Porque passaram por essa época da ditadura, mas a cabeça deles está tipo assim, não foi tão ruim, entendeu? E outro exemplo, assim, esse pessoal militar que fez golpe lá, que aprontou o golpe, na cabeça deles, eles estavam salvando o país. E eles têm esse pensamento até hoje. Por isso que o Bolsonaro, que é o presidente, fala muita besteira com relação à ditadura, tem esse pensamento, porque ele viveu numa época que tinha uma guerra civil no país. E ele tinha um lado. Por exemplo, perguntem para um cara que lutou na guerra do Vietnã, americano, se ele estava certo ou estava errado. Ele vai dizer que os Estados Unidos estava certo. Mas, na verdade, eles foram lá e invadiram o país, entendeu? Para conseguir petróleo, para conseguir, sabe? Então, o que acontece? É uma questão só de pensamento momentâneo, sabe? Momento da história, sabe? A gente tem que colocar no lugar da pessoa naquela época, entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. Meu pai mesmo me falou que, para ele, na época da ditadura, para ele não foi tão ruim. Sabe? Não, pensa o seguinte, gente, assim, ó, aquele ditado popular, tá ligado? Não se vê a luta de dentro do ringue. O que se estuda em história é científico, baseado em fontes, baseado em documentos, né? É científico. Pronto. Tá? O acadêmico de história, ele produz conhecimento científico a respeito de história baseado em fontes, tá? E esse conhecimento científico é trazido para dentro da sala de aula e tal, trabalhado como a gente está fazendo aqui, né? E lembranças, momentos, né? A pessoa que viveu lá é coisa totalmente diferente, porque a pessoa tem uma visão. Então é isso, não se vê a luta de dentro do ringue, né? Para estudar história, como a gente está fazendo aqui, é baseado em fontes, sabe? Não é assim simplesmente dizer, para mim não foi tão ruim, para o outro lá foi, porque ele era comunista e não sei o que mais. Não, sabe? Tipo, obviamente, se o cara não fosse politicamente ativo, fosse um cara tranquilo, só saísse para trabalhar, não sei o quê, poderia até ser normal, entendeu? Tipo, minha mãe, assim, então, não consegue nem perceber, sabe, constitucionalmente, que tu não tem certa liberdade. Fica uma coisa tão natural, sabe? Então, tu não percebe, de fato, e aí tu cria, né, esse conceito de que era uma época boa, tudo mais, né? Mas a gente estuda história, então, a partir dessas... As propagandas mostraram que o Brasil estava crescendo, né? Então, para a pessoa que vivia na época, era muito bom. Mas na ditadura, a questão do preço das coisas não alterou? Cara, não sei o que tu tá falando. Tá falando de inflação? Isso. Sim, de fato. Calma lá, a gente vai chegar lá. Gente, assim, a gente fechou 1 hora, tá? Eu acho que daria para esticar mais uma meia hora, de repente. Tá? Ou a gente para aqui e faz uma parte 2 na semana que vem. O que vocês acham? Mais uma meia hora, talvez. Uma meia hora. Não fica muito cansativo, não tá muito cansativo. Pode ser, a maioria ganha, né? Então a gente faz no próximo aula. Vamos fazer uma votação. É que, por exemplo, agora a gente vai ter meia hora. Na próxima aula a gente vai ter 1 hora para falar sobre isso. Eu acho que a ditadura precisaria de mais 1 hora. Tá, então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, então. Tá, decidi por aqui, então. Vamos ficar por aqui, porque tem muito slide, na verdade. Vamos ver que a gente tem... Força, a gente tá no slide 4 e são 15, slide, tá ligado? É impossível, a gente ia ficar mais no mínimo 1 hora, ia ficar super cansativo. Na semana que vem, a gente faz nem que seja um horário especial, sabe? Para não atrapalhar as outras aulas. E a gente prossegue. Porque eu acho que é uma discussão muito oportuna, tá ligado? Na verdade, não teve uma outra aula
em que as pessoas se comunicaram tanto, sabe? E eu acho que, inclusive, vou convidar o Matheus, tá ligado? A gente vai acertar esse horário ainda, porque é o dia do Matheus e tal. Tá Na liberado. quarta que vem. Tá, beleza, então. Então já tá marcado, então, pra quarta que vem, né? Olha o meu gato aqui passando aqui, ó. Se vocês conhecerem aqui, essa aqui é desgraça, né? E aí na semana que vem a gente prossegue e tomara que a gente consiga terminar. Eu acho melhor, gente, porque senão a gente vai fazer uma correria aqui. Cada slide, assim, tipo, vem mais discussões e tal. Tá um negócio bem massa mesmo, assim. Acho que a gente tá conseguindo fazer um conhecimento bem legal desse conteúdo, assim. Talvez nunca tivesse feito até o momento. Mas é isso aí, gente. Então, ficamos por aqui hoje. Pode ser assim? Todo mundo concorda? Sim. Feito. Tá na mão. Só Tá na mão, uma gurizada. Valeu. Pessoal, Diga, antes de obrigado. vocês irem, Diga. só uma pergunta rápida. Diga. Vocês preferem, então, já que semana que vem o Gabriel vai usar meu horário, vocês preferem que eu adie a aula que a gente ia ter, ou vocês preferem que eu grave uma videoaula que nem era antigamente e poste? Acho bom. De boa adiar ou de boa Como fazer a... Oi? Professor, eu Sim, acho que sim, tu podia adiar, né? Porque em vídeo assim é melhor. Vídeo chamado. Não, Vai, então, então, a gente beleza, faça um horário verdade. especial, entendeu? 3 aulas numa noite, de repente, entendeu? A Então, gente Aham. pode desenvolver isso. A gente vai Melhor. se falando. Não tem problema. Das 6 às 9 eu acho que seria legal. Se desce, né? É verdade. Poderia ser um dia assim, entendeu? Um dia específico, não todos os dias, entendeu? Tipo, Sim. acho que... Só pra gente terminar isso. Eu acho que poderia ser, cara. Acho que não teria problema. Ótimo. Beleza, gurizada? Então tá. Valeu. Fechou, Boa vai ser noite. assim. Gurizada, agradecer aí a participação de todos, do caralho mesmo, tá aqui hoje, tá ligado? Tô muito feliz mesmo que a gente tá falando sobre isso tão abertamente, assim, nos dias de hoje, tá ligado? E semana que vem tem mais, então. É nóis, tamo junto. Fechou aqui. Só valeu. Até. Valeu. Tchau, senhor. Boa noite. Boa Valeu. noite. Tchau, senhor. Tchau, boa noite.